Abra sua Bíblia, queridos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 ao verso 15. A nossa meditação desta noite, ela está voltada para nós como igreja, no sentido de nós recuperarmos alguns princípios como igreja, para que, em recuperando esses princípios, a igreja possa se desenvolver. Atos capítulo 1, verso 8, diz a palavra de Deus: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão o poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, a respeito da minha morte e ressurreição. Não foi muito depois disso que ele subiu ao céu e desapareceu numa nuvem, estando todos olhando para ele. Enquanto estavam forçando a vista para olhar novamente o céu, de repente 2 homens vestidos de branco apareceram ali entre eles e disseram: homens da Galileia, por que vocês ficam aqui olhando para cima? Jesus foi embora para o céu e algum dia, tal como foi, ele voltará. Eles estavam no Monte das Oliveiras quando isso aconteceu, de um modo que caminharam o trecho de 1 quilômetro de volta a Jerusalém. E foram para uma reunião de oração, num cômodo, no andar superior da casa onde eles estavam. Esta é a lista dos que se achavam presentes na reunião: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, também chamado o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e os irmãos de Jesus. Diversas mulheres, inclusive a mãe de Jesus, também estava lá. Esta reunião de oração continuou vários dias. Durante esse tempo, num dia em que mais ou menos 120 pessoas estavam presentes, Pedro se levantou e disse o seguinte. Aí Pedro começa a discursar. Meus irmãos, como igreja, precisamos recuperar, grave essa palavra, recuperar alguns princípios. Princípios fundamentais, essenciais. Para quê? Para o desenvolvimento saudável, sustentável, maduro da igreja local. No caso, a nossa igreja local. Por que isso, meus irmãos? Porque as cadeiras vazias, elas começaram a incomodar. As cadeiras vazias, elas começaram a mexer com o nosso coração, a mexer com a nossa estrutura. E quando eu digo isso, não é apenas a minha impressão. Nessa semana, 2 irmãos conversaram comigo sobre essa situação. Pastor, aquelas cadeiras vazias me incomodam. Pastor, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar essa realidade. A primeira ideia que eu tive foi: tira metade das cadeiras do templo, que aí não vai sobrar cadeiras vazias. Mas não é essa a solução, meus irmãos. Então, pensando nisso, e lendo o primeiro capítulo de Atos, eu quero partilhar com vocês aqui 4 princípios que nós precisamos recuperar. E quando eu digo recuperar, não é criar, não é desenvolver, não é inventar de novo a roda já foi inventada, nós precisamos apenas colocar ela para o nosso carrinho andar melhor. E quando eu vou falar desses 4 princípios, para que a gente recupere, a gente lembre, a gente aprenda e a gente então viva esses princípios, é justamente para que a gente possa, talvez como igreja, ter um desenvolvimento numérico mais substancial. Não precisamos criar novos princípios, inventar coisas, não precisamos fazer mirabalismos, coisas extraordinárias. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para a palavra. Por quê? Porque todos os princípios, todas as metodologias, todas as estratégias para a igreja crescer está na palavra de Deus. A gente não precisa criar campanha, corrente ou fazer qualquer outro movimento para trazer gente para a igreja. Basta nós mergulharmos na Bíblia, aprendermos os princípios, praticar esses princípios, e eu creio que vamos sim solucionar
problema das cadeiras vazias no nosso auditório. E o livro de Atos, ele nos ajuda muito nessa leitura de princípios para nós praticarmos como igreja. Então precisamos mergulhar na palavra, resgatar esses princípios, recuperá-los, mas dar um segundo passo, praticar esses princípios, exercer esses princípios como igreja local. Essa semana eu fui fazer uma manutenção no meu carro e fui numa oficina de uma pessoa crente, irmão de uma outra igreja batista. E conversando com esse irmão, ele me fez uma pergunta: pastor, por que as nossas igrejas não crescem? Naquela fração de segundo, quando você é impactado com uma pergunta inesperada, eu fui lá para consertar o carro e ele já veio com uma pergunta no meio da canela: por que as nossas igrejas não crescem? Então, nessa fração de segundo, para dar uma resposta para aquele irmão, eu disse para ele mais ou menos assim: irmão, nós como batistas fomos muito bons em ganhar pessoas para Cristo. Historicamente, nós batistas somos bons para ganhar pessoas para Jesus. Campanhas e outras ações, evangelismo, fomos bons nisso, mas eu disse para ele: nós fomos ruins em consolidar essas pessoas na igreja. Nós somos, como denominação, como igreja, como batistas, bons ganhadores de almas, mas péssimos em conservadores dessas vidas na igreja. E assim muitas dessas pessoas saíram e foram para outras denominações, principalmente as comunidades. As comunidades agradecem os batistas pelos membros que nós enviamos para eles, porque essas comunidades que surgiram, elas são excelentes nesse quesito de consolidar as pessoas. Eles são bons em agrupar a pessoa, em tornar a pessoa participativa, dar alguma ferramenta, enfim, eles são bons em manter as pessoas na igreja. Então nossos membros saem das nossas igrejas porque nós falhamos em consolidá-los. Eles vão para uma outra denominação, são consolidados lá e nós ficamos com as cadeiras vazias. Mas eu continuei dizendo para aquele irmão: hoje nós não melhoramos como denominação, como batistas, o nosso processo de ganhar ou de consolidar as pessoas para Jesus. Não melhoramos nessa perspectiva de consolidar, discipular, agregar, amadurecer a pessoa, tornar ela membro e que ela fique na igreja e que ela se envolva, que ela trabalhe e que os filhos dela cresçam aqui, enfim, que a pessoa tenha uma vida dentro da nossa igreja. Não melhoramos nesse aspecto, e pior, nós pioramos no aspecto de ganhar pessoas para Jesus. Talvez seja uma análise equivocada minha, mas depois eu fiquei refletindo sobre isso e não me arrependi da resposta que eu dei para aquele irmão. E vou repetir para nós: nós fomos bons ganhadores de almas, péssimos consolidadores. Não melhoramos a consolidação e pioramos o aspecto de ganhar pessoas para Jesus. Talvez por isso, irmãos, nós tenhamos cadeiras vazias. Talvez por isso nós tenhamos uma membresia que não passa de 60, 64, 65, 69, 58, e a gente fica nessa perspectiva. Tenho convicção de que como igreja nós estamos nos afastando cada vez mais dos princípios estabelecidos por Jesus na palavra de Deus, princípios que foram praticados pelos primeiros discípulos, primeiros apóstolos e pela primeira igreja e as igrejas do Novo Testamento. Meus irmãos, nós estamos nos afastando disso. Infelizmente, nós como igreja, denominação, como discípulos, temos nos afastados dessa perspectiva, desses princípios. Então nós precisamos de uma reforma, precisamos mudar alguma coisa. Urgentemente nós precisamos mudar esta triste realidade. E aí eu fiquei perguntando a mim mesmo: o que fazer para mudar isso? Que princípios, que elementos nós temos que resgatar? Nós como discípulos individualmente, nós como igreja corporativamente, nós como denominação, enfim, o que nós temos que fazer? E a leitura do primeiro capítulo de Atos começou
a disparar flashes, começou a trazer ideias, começou a ter ligação com princípios, com leituras sobre essa situação. E então o primeiro princípio que eu apresento para nós nessa noite está no verso 8. O primeiro princípio que nós temos que resgatar, meus irmãos, é o poder do Espírito para testemunhar. Crente vazio do Espírito Santo não testemunha. Crente vazio do Espírito, cheio do pecado e do mundo, não testemunha. A Bíblia diz que nós, quando aceitamos a Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo, Ele está no nosso coração. Mas o apóstolo Paulo diz para que nós nos enchemos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, mas vos enchais do Espírito, é o texto que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Então nós temos o Espírito, mas nós não estamos cheios do Espírito. E o Pentecostes, em Atos capítulo 1, capítulo 2, ele vem para trazer essa ideia de plenitude do Espírito Santo. Então, meus irmãos, enquanto nós não estivermos cheios do Espírito para testemunhar, porque esse é o propósito do Espírito Santo. Capítulo 1 de Atos, verso 8, é um texto que nós sabemos de cor salteado em todas as versões da Bíblia. Mas quando o Espírito descer sobre vocês, então vocês vão receber o poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, Judéia e Samaria. É claro, irmãos, é mais claro do que a água mineral. Vocês vão receber o Espírito, e o poder do Espírito é para testemunhar. E lá no versículo 4, Jesus diz assim: num desses encontros disse para não deixar Jerusalém até que o Espírito viesse sobre ele. Então eles sabiam o que tinham que fazer depois da ascensão de Jesus. Aqueles discípulos sabiam que eles deveriam ficar em Jerusalém aguardando esse revestimento, esse preenchimento do Espírito, para depois então eles se lançarem no ministério, no testemunho. E o foco, queridos, do Espírito Santo, eu vou repetir isso que já falei algumas vezes, o foco central do Espírito na nossa vida não é sinais, não é milagres, não são prodígios, não são línguas. O propósito central do Espírito é testemunhar, é tirar aquele medo que nós temos, tirar aquela vergonha, tirar aquela timidez, abrir a nossa boca, desprender a nossa língua, aproveitar as oportunidades para testemunhar de Jesus. Jesus sabia que os discípulos, aqueles irmãos, iam ser um desastre, uma lástima se eles começassem a testemunhar sem a plenitude do Espírito. Jesus sabia, meus irmãos, que aqueles discípulos seriam ineficientes, ineficazes, se eles começassem o ministério do testemunho, da pregação e qualquer outra coisa sem o Espírito na vida deles. Por isso Jesus recomenda: olha, fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos com o Espírito. E eles obedeceram essa recomendação. Eles, depois da ascensão de Jesus, voltaram para casa. Aqueles discípulos foram para casa e começaram a orar. Eles voltaram para o seu lugar, o seu refúgio, e começaram a orar. E o poder, o dunamis, o dinamite, a explosão, a força, a habilidade, tem essa perspectiva exclusiva, dar a coragem para os discípulos testemunhar por meio da pregação, testemunhar por meio da oração, por meio da comunhão, das virtudes e da vida cristã. Por isso eles precisavam aguardar até que o Espírito viesse sobre eles. Depois eles testemunharam pela pregação de Pedro. Percebam isso, queridos. Eles saem do Monte das Oliveiras, Jesus é assunto ao céu, eles voltam para Jerusalém, vão para casa, sobem no altar superior daquele imóvel e começam a orar. Orar, orar, até que o Espírito veio sobre eles. Depois que o Espírito veio, então Pedro se levanta e começa a pregar. Começa a testemunhar em Jerusalém por meio da pregação. Através de uma mensagem cristocêntrica, 3.000 pessoas se convertem. Pedro era um bom pregador. Pedro era o cara. Botava todos os pregadores hoje no bolso e dava um show. Não, meus irmãos.
O que levou aquelas 3.000 pessoas a entregar a vida para Jesus, eu creio, eu entendo que não foi a pregação de Pedro, mas foi aquela oração que aqueles discípulos ficaram fazendo durante aquele período. 3.000 pessoas se arrependem. Eles testemunham depois no templo, capítulo 3. Pedro e João vão ao templo para fazer o quê? Para pregar? Não. O texto diz, verso 7, que eles vão ao templo para a reunião de oração. E quando eles chegam na porta do templo, tinha um homem, coxo, aleijado, pedindo esmola. Pedro e João, como todo crente meio duro, meio quebrado, sem dinheiro, olharam para o homem e falaram, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda. O texto fala, capítulo 3 de Atos, que aquele homem pulou, ele ficou curado e entrou no templo com Pedro e João, e aquilo causou um alvoroço, porque aquele cara estava lá há mais de 30 anos na porta do templo, desde criança. E agora ele está dentro do templo, todo mundo reconheceu ele, e foram perguntar o porquê, e aí Pedro se levanta e começa a pregar. Olha o que o Espírito fez na vida de Pedro. Pedro começa a pregar, mais 2.000 pessoas se convertem. Pedro era bom pregador? Não. Eles estavam orando antes dele ministrar essas pregações. Mais 2.000 pessoas. Ainda em Jerusalém, eles testemunharam perante as autoridades, capítulo 4 de Atos, verso 7 e verso 8, por meio da pregação, capítulo 4, 31 e 33, fazendo milagres entre o povo, capítulo 5, verso 12, perante o conselho de líderes testemunhando, eles estão testemunhando, no templo, na cidade, nas casas, capítulo 5 de Atos, verso 42, o texto diz, e todos os dias, no templo e na cidade, continuavam a ensinar e a pregar que Jesus é o Messias. Irmãos, o que aqueles homens estavam fazendo? Testemunhando. Testemunhando a partir do quê? A partir do Espírito Santo que preencheu a vida deles. Sem o Espírito na vida deles, Pedro não teria sucesso na pregação, eles não teriam sucesso diante das autoridades, eles não teriam esse sucesso de colheita espiritual, se não fosse o Espírito na vida daqueles homens. Eles testemunham em toda a Judéia, Samaria, capítulo 8. Eles depois vão testemunhar até os confins da terra, com as viagens missionárias. Então Atos 1:8 se cumprindo na vida deles, o testemunho deles, pela pregação, pela oração, pela cura, pelos sinais, pelos livramentos. Deus estava abençoando a vida daqueles homens, porque eles entenderam que o Espírito viria sobre eles, eles oraram por um tempo, eles foram revestidos com esse poder, e eles começaram a usar isso para testemunhar. E em testemunhando, eles começaram a fazer sinais, eles começaram a curar pessoas, eles começaram a fazer coisas extraordinárias, não dentro da igreja, não dentro do templo, não para ganhar oferta, não para fazer show, despertar a atenção das pessoas, não para encher as cadeiras do templo. Eles começaram a fazer aqueles sinais porque eles estavam pregando e testemunhando de Jesus Cristo. Se nós não estamos testemunhando, se temos vergonha, se dizemos que não temos oportunidade, pastor, mas eu tenho vergonha de testemunhar, eu tenho vergonha de conversar com as pessoas sobre Jesus, eu tenho vergonha de falar de Cristo, isso é um mau sinal. Se nós dizemos que não temos oportunidade, pastor, mas eu não tenho oportunidade, a gente convive o dia inteiro com um monte de pessoa incrédula, e a gente fala que não tem oportunidade de testemunhar de Jesus. Enfim, seja qual for a nossa justificativa, nossa, minha, sua, nossa, nós estamos falhando no papel como discípulos. Se não estamos testemunhando, estamos falhando, e essa falha, ela vai ser refletida nessas cadeiras vazias. A nossa falha, meus irmãos, como discípulos, como igreja, em testemunhar, está sendo refletida nos lugares vazios no nosso tempo. Por isso nós precisamos resgatar isso. Nós somos batistas, mas nós temos o Espírito. O Espírito pode encher o nosso coração. Nós podemos ser usados, ousados. Nós podemos ser destemidos, se o Espírito estiver enchendo a nossa vida. Agora, se nós nos embriagarmos com as outras coisas, com o pecado, com as coisas do mundo, com tantas coisas inúteis,
nós não vamos testemunhar. E as cadeiras vão continuar, infelizmente, vazias. Segundo princípio, lá no versículo 11 de Atos capítulo 1. Versículo 11, versículo 12. Quando Jesus vai para o céu, acontece algo bem interessante para nós analisarmos aqui nesse contexto. Jesus vai para o céu, e o texto fala que ele subiu numa nuvem, e os discípulos ficaram olhando com atenção, os olhos fixados no céu, tipo boca aberta, né? O que aconteceu? Cadê ele? Aí aparece dois varões, dois anjos, e fala assim: ô pessoal, galera, volta para cá, volta para cá. Esse Jesus que subiu, ele vai voltar. Não fique olhando para o céu. Muda o foco. E esse é o segundo princípio. A nossa atenção deve estar nas pessoas perdidas, não olhando para Jesus, contemplando Jesus e esperando Jesus voltar para nos buscar. Ele vai voltar, é uma verdade. Mas o que nós vamos fazer nesse intervalo de tempo? Eu imagino aqueles anjos dizendo para eles: ô galera, enquanto Jesus não vai voltar, ele disse que vai voltar e ele vai, enquanto ele não voltar, faça alguma coisa mais útil do que ficar aí olhando para o céu. Vamos lá, gente, tenham atitude, olhem, atenção, foco nos perdidos. Voltem para Jerusalém, vão lá, testemunhem, falem de Jesus. A ascensão de Jesus foi um show, queridos. Eu imagino um espetáculo cinematográfico, digno do Oscar de efeitos especiais, que os discípulos ficaram lá assim, extasiados com aquilo que eles viram, paralisados, boquiabertos. Aí então os anjos precisam trazer eles de volta para a realidade. Venham, voltem. O fato é que os discípulos não deveriam ficar contemplando, a atenção deles não deveria estar no céu. Eles deveriam agir. Eles deveriam trabalhar. Eles deveriam agora então fazer o ministério que Jesus havia dado para eles. O Jesus que foi para o céu voltará. E nesse espaço de tempo, a atenção deveria estar nas pessoas sem Cristo. Irmãos, não está errado nós aguardarmos a volta de Jesus. Não é errado nós termos essa expectativa de aguardar a vinda de Jesus. O erro é quando nós fazemos isso de braços cruzados. O erro é quando nós nos assentamos, quando nós nos acomodamos para esperar a volta de Jesus. Por isso nós temos que voltar a nossa atenção para as pessoas que não têm Jesus. Eles voltaram para Jerusalém, voltaram para o cotidiano da vida, voltaram a fazer as suas atividades, voltaram para a realidade. Por quê, meus irmãos? Porque era lá. Era lá, naquele cotidiano, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus afazeres, que eles deveriam estar dando atenção para as pessoas sem salvação. Eles não deveriam ficar ali contemplando, fazer ali uma igreja e todo mundo ficar ali de braço cruzado esperando Jesus voltar. Voltem para a realidade, voltem para a sua vida, voltem para o seu cotidiano, presta atenção. Fala para essas pessoas. Quantas vezes nós nos encontramos na mesma condição desses discípulos? Como pastor, nós ficamos reunidos contemplando a Jesus. Nós viemos para a igreja e contemplamos a Jesus. Nós fazemos reuniões e contemplamos a Jesus. Nós cultuamos. Nós nos entretemos. A Jovem vai para retiro de homens. Passa a noite inteira na jogatina. Vou confessar de mal o nosso pecado, né? A tarde era livre e lá tinha alguns atrativos e nós ficamos lá brincando. Eu e Edmar ganhamos de todo mundo na sinuca. Rapelamos todos os homens, né? Pena que não era a valer. Se fosse a valer, a gente tinha ganhado um troquinho. A gente se entrete, a gente fica, né, alimentando a nossa vida. A gente gasta o nosso tempo no templo, em prol dessa adoração, os nossos recursos em atividades que nos beneficiam. Tudo que nós fazemos, irmãos, é para o nosso benefício. Tudo que nós temos é pensando no nosso bem-estar espiritual. É aquela
Aquele momento que os discípulos ficaram contemplando. Vamos ficar aqui, esperando Jesus voltar. E nós nos esquecemos das pessoas sem Jesus. Não é errado cultuar, não é errado contemplar, não é errado nos entreter, não é errado a gente ter momento de comunhão. Errado é quando a gente não presta atenção e não faz nada por aqueles que não têm a Cristo. Já dissemos aqui, queridos, que a igreja é a única instituição que existe para o benefício daqueles que não pertencem a ela. No livro de John Stott nós aprendemos isso. A igreja é a única instituição que existe para o benefício daqueles que não pertencem a ela. Isso nos leva a pensar o quanto tempo nós estamos investindo em pessoas sem Jesus. O quanto do nosso tempo nós, eu, você, estamos investindo em pessoas sem Jesus. O quanto nós estamos orando por essas pessoas sem Jesus. O quanto de tempo nós estamos visitando essas pessoas sem Jesus. O quanto de tempo nós estamos fazendo alguma atividade junto com elas, estreitando os laços, para que a gente possa então, meus irmãos, ter alguém para testemunhar. A grande crise dos pastores sempre é essa, mas a gente vai testemunhar para quem? O nosso círculo é gente cristã, é crente, é igreja, é família. E nós muitas vezes como pastores não temos amigos conhecidos, pessoas não crentes. E aí a gente vai testemunhar para quem? E muitas vezes talvez você acaba vivendo numa rotina somente cercado de pessoas crentes. E aí falta alguém para você testemunhar. Mas a nossa atenção, irmãos, tem que estar também focada, voltada para essas pessoas. Ei, pessoal, não fica olhando aí para o céu, Jesus vai voltar. Enquanto Ele voltar, faça alguma coisa útil. Vai evangelizar, vão pregar para aqueles que não têm Jesus. Meus irmãos, quanto tempo nós estamos investindo numa pessoa sem Cristo? Tempo de oração, tempo de comunhão, tempo de estar visitando. Precisamos fazer isso urgentemente. Terceiro princípio, verso número 13 do capítulo 1 de Atos. O anjo dá aquela dura, vamos dizer assim, nos discípulos. Eles então voltam para casa, 1 quilômetro, chegam em Jerusalém. E aí o verso 13 fala assim: eles foram fazer uma reunião. O que eles foram discutir? Nada. Qual era a pauta da assembleia? Nenhuma. Qual era o problema a resolver? Nenhum. Qual era o conflito? Nenhum. Para que reunião? Nós como denominação, como batistas, somos bons em fazer reunião. Grupo de trabalho. Cria um grupo de trabalho para decidir o que o outro grupo de trabalho vai fazer, e no final ninguém decide nada e só ficamos na reunião. Isso é a nossa herança maldita como batistas. O que esses homens foram fazer nessa reunião? O texto fala: e foram fazer uma reunião de oração, num cômodo no altar superior. E aí o terceiro princípio que eu quero apresentar para os irmãos é esse: a oração é a base do ministério. A oração é a base de tudo que nós fazemos. A oração é a primeira coisa a fazer como igreja, como projeto, qualquer coisa que nós formos fazer, primeira coisa é a oração. Eles voltaram para Jerusalém, primeira coisa, oração. Primeira decisão, oração. Primeiro passo, oração. Eles foram orar. Subiram no altar, no andar superior. O texto fala que passaram vários dias, verso número 15. E percebamos, irmãos, que eles não saíram imediatamente às ruas. Eles não saíram batendo de casa em casa, entregando convite, entregando mensagem, testemunhando, pregando. Não. Primeira coisa que eles fizeram: volta para casa e vai orar. Volta para casa e faça uma reunião de oração. Toda atividade ministerial deve ser precedida de oração. Se temos poucas pessoas nos cultos, se temos poucos alunos na EBD, se não temos visitantes, se não chegam pessoas novas, se a igreja não cresce,
Talvez a falha esteja não na estrutura, não no jeito do culto, a falha talvez esteja nesse aspecto, a negligência da oração por essas pessoas. Antes de evangelizar, o que nós fazemos? A gente ora. Antes de testemunhar, o que a gente faz? A gente tem que orar. Antes de convidar pessoas para vir para a igreja, o que nós temos que fazer? Temos que orar por elas. Antes de qualquer luta espiritual, nós temos que orar. Porque evangelizar, testemunhar, convidar, qualquer atividade espiritual que nós tenhamos, irmãos, é o quê? É uma luta espiritual. E para quem vai para uma luta espiritual, precisa fazer o quê? Precisa orar primeiro. Por isso que eu digo, a oração é a base de qualquer ministério, porque todo ministério da igreja é luta espiritual. E luta espiritual a gente luta em oração. Então não adianta a gente sair à rua evangelizando se não ora. Não adianta nós irmos bater na casa de um vizinho para conversar sobre Jesus se nós não oramos por ele antes. Então nada daquilo que nós façamos deve ser feito sem antes nós orarmos por isso. Sem oração não haverá conversão, não haverá batismos, não haverá crescimento. E sem oração, a igreja, as cadeiras vão continuar vazias. No capítulo 3, Pedro e João vão ao templo para a reunião de oração. Ao chegarem lá, eles encontram o homem aleijado. Eles então ministram a cura, conduzem o homem para o templo. Pedro prega a mensagem, 3.000 pessoas se convertem. Por que isso? Oração. Capítulo 4, 23 e 24, depois de Pedro e João serem soltos, eles vão até os outros irmãos. E aí eu quero ler com vocês esse texto de Atos capítulo 4, isso é muito interessante. Capítulo 4 de Atos, verso 23 e verso 24. Logo que eles foram soltos, Pedro e João encontraram-se com os outros discípulos e contaram o que o conselho de autoridades tinha dito para eles. Falaram assim, não pregue mais, calem a boca, não falem de Jesus. Com isso, com essa ameaça todos os crentes uniram-se nesta oração. Então eles são soltos, ameaçados de não continuar pregando, se continuassem seriam presos de novo. Eles voltam para casa, testemunham para a igreja, e aí eles vão fazer o quê? Eles vão orar. E eles começaram a orar, ó Senhor Criador, e a oração continua. E lá no versículo 29, diz assim, e agora, ó Senhor, preste atenção às palavras de ameaça dos seus servos, e conceda a nós, aos seus servos, grande coragem em sua pregação. O que eles oraram? Para acabar a perseguição? Para acabar as ameaças? Não. Eles oraram para não acabar a coragem de testemunhar. Eles oraram para que não acabasse neles aquele fogo que o Espírito colocou de testemunhar. Eles não oraram para Deus matar os adversários, aniquilar os inimigos. Não, eles oraram, Deus, não tira, não deixa a gente perder essa chama, essa coragem. Nos dê coragem para continuar testemunhando. A oração deles foi nesse propósito, coragem para testemunhar. No capítulo 6, os apóstolos elegem os diáconos para que eles se dedicassem a duas coisas. Capítulo 6 de Atos. As viúvas começaram a passar necessidade, as viúvas gregas, e começou a criar aquele dilema na igreja, e os apóstolos então reúnem a primeira assembleia no capítulo 6. Eles começam a orar lá no capítulo 1, a assembleia é só no capítulo 6. E aí eles decidem uma coisa, falam, nós os apóstolos vamos fazer duas coisas. E aí, irmãos, vem a atenção da palavra de Deus. Primeira coisa que nós vamos fazer, nos dedicar à oração. Segunda coisa que nós vamos fazer, nos dedicar à pregação. O resto vocês façam. Eleger os diáconos para cuidar das viúvas, da distribuição de cesta básica. Eles, como apóstolos, entenderam isso. Nós precisamos fazer essencialmente duas coisas. Não era a pregação e a oração, era a oração e a pregação.
A oração é a base de qualquer ministério que nós possamos fazer. E não estou falando aqui, irmãos, daquela oração individual, aquela oração devocional que eu imagino que você faça como hábito cristão na sua vida espiritual. Aquela oração que nós temos como disciplina. Eu estou falando na oração coletiva. Quando a igreja se reúne para orar, quando o povo de Deus se reúne em oração. A oração individual não substitui a oração coletiva. A coletiva não anula a individual. Nós temos que fazer as duas coisas. E o que o texto nos aponta aqui é para essa segunda perspectiva. É a oração coletiva da igreja. Aqueles homens que foram lá para orar, eles não foram orar sozinhos, cada um na sua casa. Eles se reuniram durante muitos dias juntos, orando juntos. Onde a igreja se reúne para orar, da disposição de fazer da oração coletiva uma prioridade na minha agenda. Estamos fazendo, meus irmãos, nós como igreja, como corpo, como comunidade, como coletivo, da oração algo prioritário? Se nós não atentarmos para isso como igreja, que a oração é a base, e a oração coletiva, as cadeiras vão continuar vazias. Último princípio, verso número 15. Olha o que o texto fala, capítulo 1, 15. Capítulo 1, verso 15. Esta reunião de oração continuou vários dias, diz o texto. Durante esse tempo, num dia em que mais ou menos 120 pessoas estavam presentes, Pedro se levanta e começa então a falar àqueles irmãos. Quarto princípio que nós temos que resgatar: a oração gera crescimento. A oração gera crescimento. Essa primeira reunião de oração, irmãos, foi muito tímida. Tanto é que foi possível para Lucas fazer uma lista de quem estava lá naquela oração. Quantas pessoas estavam nessa primeira reunião de oração? Vamos contar juntos? Verso 14. Está aqui a lista: Pedro, conta aí comigo, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus e Tiago. Quantos deram? 9. Simão, Judas. Quantos foram? 11. Os discípulos. E Lucas fala, os irmãos de Jesus. 11 mais. Jesus tinha 4 irmãos. O texto de Marcos 6, 3 fala o nome dos 4 irmãos de Jesus. Então, 11 mais 4, 15. Lucas fala, inclusive a mãe de Jesus. Então Maria estava lá, 16. O texto de Marcos 6, 3 fala que Jesus tinha 4 irmãos e irmãs. Então vamos considerar 2 irmãs no mínimo. Provavelmente elas estavam nessa reunião. Estavam os irmãos, estava a mãe. Elas estavam também lá orando. Mais 2. Quantos deram? 18. E Lucas fala, e também estavam lá diversas mulheres, na minha tradução. Então 18 era a certeza que estavam lá. O número das mulheres a gente não sabe. Diversas, sei lá, vamos chutar. No máximo 30 pessoas nessa reunião. Na primeira reunião de oração. Na primeira reunião de oração, começou tímido, 25, estourando 30 pessoas. Mas lá no verso 15, Lucas fala que num dia depois, ou mais alguns dias para frente, já estavam quantos lá? 120. Por isso, meus irmãos, eu creio que a oração gera crescimento. Eles não evangelizaram, eles não curaram, eles não testemunharam, eles ficaram orando. E de 25, 30, já agora eram 120 pessoas. O que começou pequeno, com o passar do tempo, foi crescendo. A reunião não mudou de foco.
Vamos fazer uma cura, vamos promover alguma coisa diferente aqui para trazer mais gente. Não mudou o foco da oração. O foco foi o mesmo, o propósito da reunião sempre foi o mesmo, a oração. A pregação, o testemunho vieram depois. Primeiro eles só oraram. Só orando. De 25 para 120. E aí, irmãos, quando a gente pensa em estratégia para o crescimento da igreja, o que a gente procura fazer para melhorar e a igreja crescer? Eu listei algumas coisas aqui. A gente procura melhorar o nosso ambiente físico. Botar cadeira confortável, ar-condicionado, iluminação. Vamos dar um ambiente físico mais confortável, porque isso vai trazer pessoas para a igreja. Funciona. Vamos melhorar a qualidade da nossa música. Anne, contrata um professor, faz aula de canto, porque o pessoal está muito desafinado, está doendo o ouvido da igreja. Então vamos fazer aula de música para melhorar o louvor. Isso vai trazer mais gente. Concordo. É a excelência do culto a Deus. Tem que ter lanche, porque a pessoa gosta de comer. Então se tiver lanche, as pessoas vão vir e vão ficar mais à vontade. Elas vão comer um pouquinho, vão interagir. Então se tiver lanche, as pessoas vão vir para a igreja. Concordo também. Tem que ter mais momentos de comunhão. Vamos fazer acampamento, chácara, retiro. Vamos fazer junta panela, porque isso gera comunhão e comunhão traz pessoas. Também concordo com isso. Pastor, tem que ter coisa para criança. O meu vizinho tem criança pequena e são os, se não tiver algo, eles não vão prestar atenção, nem vão para a igreja com vergonha, porque as crianças ficam fazendo barulho. Tem que ter alguma coisa para as crianças, isso vai trazer gente. Também concordo. Tem que ter bons recepcionistas, e a gente vai fazendo uma lista de coisas para trazer mais gente para a igreja. E a gente talvez esquece do principal, a oração comunitária. Vamos reunir para orar. Irmãos, vamos fazer reunião de oração, vamos fazer vigília, vamos nos reunir, vamos orar. Vamos orar. A oração, ela é o elemento principal de crescimento. Creio que muito mais que o evangelismo, muito mais que a pregação, muito mais que qualquer assistência social ou qualquer outra coisa, a oração é o elemento de crescimento prioritário. Não tenho dúvida de que o crescimento da igreja em Jerusalém não foi fruto da pregação de Pedro, do testemunho, dos sinais, dos milagres ou de qualquer outra coisa. O crescimento da igreja de Jerusalém foi fruto de oração coletiva daqueles discípulos, daqueles homens. Foi a oração que gerou o crescimento por meio da conversão. A oração gerou o crescimento por meio dessas 5.000 pessoas que vieram. E vários textos em Atos diz que a igreja crescia e se desenvolvia, e a igreja crescia e se desenvolvia, porque eles aprenderam o princípio. Primeiro, vamos orar. Depois a gente sai testemunhar, curar e fazer as outras coisas. Isso vai trazer crescimento. Meus irmãos, o crescimento da igreja será proporcional ao tempo que essa igreja investe em oração coletiva. O crescimento vai ser proporcional ao tempo que nós investimos em oração. Aqui está a chave para nós enchermos as cadeiras que estão aqui dentro do templo, sem tirar metade delas. Irmãos, aqui está talvez o princípio elementar que nós tenhamos esquecidos: a oração comunitária. A igreja se reunir para orar. Quando nós passarmos como igreja a orar mais, proporcionalmente as cadeiras vazias vão começar a diminuir. E eu termino falando que a falta de crescimento tem me incomodado como pastor. Parte dessa responsabilidade da falta de crescimento, mas eu entendo, admito, é falha minha, responsabilidade minha. Mas talvez nós precisamos olhar para esses princípios e entender isso como uma direção. Precisamos como igreja orar mais e mais, orar pelas pessoas não salvas, orar pelos afastados, orar pelos desanimados. Talvez nós precisemos mais do poder de Deus, nos encher do Espírito.
para que a gente possa então pregar e testemunhar de Jesus. Precisamos estar perto de pessoas sem Cristo. Como que eu vou trazer gente para Jesus se eu não me relaciono com gente sem Jesus? Primeiro trazer elas para perto de nós, para depois então levar essas pessoas a Jesus Cristo. Eu não sei o quanto essa questão tem incomodado o seu coração. Mas se tem incomodado o seu coração, esses 4 princípios vão trazer para nós uma direção. Para que a gente possa então, através desses princípios, nada novo, irmãos, está aqui na palavra, a gente que não está entendendo e vivendo e praticando isso. Nós vamos poder então solucionar esse problema de cadeiras vazias.